Olá, queridos! Primeiro trimestre do ano de 2021, que alegria estarmos juntos mais uma vez. Vamos falar sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Na aula 1 de hoje, a pessoa do Espírito Santo. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nesse trimestre. Pai, nós somos gratos ao Senhor por todas as coisas e te pedimos, Deus, que o Senhor seja conosco nesse tempo, papai. Que Deus, o teu Espírito Santo mesmo, do qual vamos falar, se o Senhor não voltar, papai, possa nos instruir, possa acalmar o nosso coração, possa alinhar, Deus, os nossos sonhos com a tua vontade, que nós possamos, papai, ser cheios da tua graça e do teu Espírito Santo, Deus. Meu irmão, minha irmã, sejam abençoados agora, em nome de Jesus. Texto áureo. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Verdade prática. Somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós vivenciamos dia após dia em nossas vidas. O Evangelho de João, capítulo 14, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Se nós repararmos no nosso dia a dia, amados, o tempo todo nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, nas orações, nas nossas atitudes, nas nossas vontades de acordo com a palavra. Ele move o mundo inteiro. O Espírito Santo de Deus é responsável por muitas coisas que às vezes nós não damos valor. A palavra outro em grego, empregada nessa passagem, significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Isto vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. A introdução. Falaremos sobre os assuntos que formam parte do legado pentecostal deixado pelos pioneiros de um movimento que alterou os rumos dos protestantes evangélicos no mundo todo. O pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus, mas sua característica básica é o batismo no Espírito Santo, com seus dons e manifestações, como a glossolalia, o dom de línguas, as profecias, as curas e outras operações de maravilhas. Nós vamos estudar, na realidade, uma coisa chamada pneumatologia. Pneuma, espírito ou vento, e logos, que quer dizer estudo ou tratado. Nós vamos falar durante essa aula sobre a divindade, a personalidade e os atributos divinos do Espírito Santo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A palavra é bem clara, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Quem somos nós para viver hoje sem comunhão com o Espírito Santo, irmãos? Para sentir, né? Uma criança, uma vez, explicando a Trindade para alguém, ela disse que assim como o sol tem a luz e tem o calor, assim a Trindade. Deus representa o sol, Jesus é a luz e o Espírito Santo o calor do sol. Você não tem como separar um do outro, eles coexistem em um. A Trindade é assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E você quer um segredo para ser cheio do Espírito Santo? O Senhor fala assim, olha, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Se o Consolador é o Espírito, se você está quebrantado, se você chora na presença do Senhor, quem vem te consolar é o Espírito Santo do Senhor. Então, amado, se você tem chorado na presença do Senhor, se você tem clamado, se você tem buscado a presença do Senhor, Ele vai se revelar a você e vai te encher do Espírito Santo. Amém? As Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade, que são intelecto, emoção, sensibilidade e vontade.
Ao contrário do pensamento errôneo de muitas pessoas que o Espírito é uma força ativa de Deus. Não, ele é Deus, ele faz parte da Trindade. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. É isso que o apóstolo Paulo diz falando sobre os dons lá em 1 Coríntios, né? O Espírito Santo distribui os dons como lhe apraz, individualmente. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Busque isso de Deus. Mas não só para aquele momento, busque isso para a sua vida. Há manifestações do Espírito que são momentâneas, mas você ser cheio do Espírito é para todo dia, é para sempre. E você pode fazer isso, mas lembre-se, precisa buscar. Não acho que você foi cheio do Espírito Santo uma vez, você houve a manifestação de Deus através da sua vida uma vez, que isso vai acontecer sempre. Não, busque ser cheio sempre do Espírito Santo. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais, de Deus no Espírito Santo. A onipotência, onipresença, onisciência, eternidade são incomunicáveis. Já os comunicáveis, santidade, verdade, sabedoria, é que nós precisamos falar sobre ele. E durante o trimestre todo, se o Senhor nos permitir, nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas características, atributos do Espírito Santo de Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Agora, amados, tem uma palavra que achei muito interessante, né? Eu ouvi uma vez, ouvi agora de novo preparando a lição. Pericorese é um termo teológico desconhecido no meio evangélico, que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a habitação das pessoas da Trindade, uma na outra. É maravilhoso demais. Assim como nós temos na justiça o poder judiciário, executivo, legislativo, também nós temos a Trindade. Repara para você ver, os poderes da justiça, eles agem entre eles, eles não são independentes um do outro. Um precisa do outro. E eles formam a justiça num todo. Ou seja, legislativo, executivo e judiciário. A Trindade nada mais é do que a união de três pessoas distintas, iguais em glória, poder e majestade. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às outras duas. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e é eterna. E glória a Deus por isso. Uma análise objetiva dos dados bíblicos no tocante ao relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo revela que essa grandiosa doutrina não é uma noção abstrata, mas na realidade uma verdade revelada. Quando damos glória a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados. E, igualmente, quando se glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados juntamente. Se o Espírito é Deus, logo pode ser adorado, do contrário, seria um Deus de segunda categoria. E isso não existe na fé cristã. A atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos. Ele age sobre a criação. Ele atua no mundo e na igreja. Sua ação é ampla na vida humana no passado, no presente e no futuro. Lembra que diz a palavra em Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Está lá em Gênesis capítulo 1. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Salmo 104, versículo 30. A atuação do Espírito Santo acontece também nas coisas naturais do dia a dia, e nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa. Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. E a palavra nos garante isso. O Espírito é a primeira pessoa com que o pecador tem contato quando vem a Cristo. Embora tal experiência não seja reconhecida naquele momento, ou identificada no início, pois é ele que nos leva a Cristo. Olha o que Paulo fala em Coríntios. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O Espírito Santo atua na sustentabilidade do cosmo e na interioridade do ser humano, convencendo de seu real estado, regenerando e capacitando-o para o serviço no reino de Deus. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros.
Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E lá no Evangelho de João, ele explica tudo isso direitinho. Por que da justiça, por que do pecado, por que do juízo. O Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito. E essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Lembra lá no livro de Atos? As línguas de fogo sobre cada um, sobre pessoas importantes de cada nação. Depois elas foram espalhadas pelo mundo, levando a plenitude do Espírito, dando início a essa era do pentecostalismo que nós falamos. A conclusão. Desde o Éden até hoje, Deus tem desejado a comunhão com a humanidade. O Espírito transforma o coração das pessoas e também as torna diferentes. Era isso que Deus fazia quando descia na viração do dia para conversar com Adão. Deus estava tendo um relacionamento, ensinando Adão a se relacionar com ele. Estudar sobre o Espírito é estudar sobre a forma de Deus se relacionar conosco. Um dos propósitos da plenitude do Espírito Santo é equipar os crentes a cumprir o ministério profético, de declarar a vontade e os propósitos de Deus para a igreja e para o mundo. Amém, queridos? Que você seja abençoado nesse novo trimestre. Que você possa compartilhar essa aula com as pessoas, que você possa estudar, que você possa separar um tempo mesmo para ouvir, para buscar na palavra, para meditar nessas coisas. Eu vou deixar um louvor agora, se você se sentir na liberdade de ouvir esse louvor e orar enquanto você está ouvindo isso, você vai ser muito abençoado, porque eu sei que Deus tem grandes coisas para nós nesse ano, através dessa palavra sobre o Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe, até a próxima, em nome de Jesus.